Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu isso contigo? Bem no meio do assunto, você esquece o que você ia falar. A chave do carro desaparece, você não acha em lugar nenhum. Aquela senha que some da cabeça e aí é um Deus nos acuda para conseguir lembrar, para conseguir resolver. São situações normais do dia a dia que não necessariamente representam algum problema mais grave. Mas quando a memória passa a ser um problema, caso de tratamento, com a gente aqui no estúdio, o neurologista Emerson Magno. Obrigado pela sua presença, doutor, aqui no estúdio. Agradeço, Bruno. E eu reforço a pergunta. Quando a memória passa a ser um problema, caso de tratamento? A questão é quando esse déficit de memória começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Por exemplo, começa a prejudicar as funções pessoais, funções de trabalho, atividades sociais. Nessas situações, a gente tem que começar a prestar atenção e ver que isso pode ser um problema realmente e não uma alteração de memória transitória. Um esquecimento isolado, ali, como esses que eu citei, esses não são problemas que a gente precisa ficar preocupado já de cara, não, né? Desde que não sejam persistentes, não há problema. As perguntas estão chegando aqui, ó. O Dorinaldo de Várzea Nova quer saber por que quando ele se empenha para aprender algo, ele não consegue e quando ele desiste, ele faz com perfeição. Tem alguma coisa a ver com a memória, doutor? Donaldo, talvez a questão seja mais a sua atenção. Lembrar que a memória ela passa por 4 fases. A fase de atenção, você tem que estar concentrado naquilo que está sendo, no caso dele, do estudo, tem que realmente compreender o assunto do estudo e depois recuperar essa memória. Talvez o problema dele esteja mais na primeira fase, talvez, da atenção e da concentração. Prestar atenção nisso aí, então. Isso mesmo. A Maria de Tibiri, olha a situação dela, doutor. Está tendo lapsos de memória e disse que já chegou a esquecer o nome dela por alguns segundos. Faz o quê? Seria interessante, Maria, você procurar, se possível, uma avaliação com um neurologista para ver se realmente é algo transitório ou se pode ser uma patologia. Lembrar que existem algumas doenças neurológicas que podem cursar com perdas súbitas de memória, muitas vezes transitórias, mas que merecem ser bem investigadas. A Érica Ravel aqui, o caso dela é muito específico, mas também interessante. Quando ela vai fazer uma lista, ela esquece do terceiro termo. Por exemplo, 1, 2, ela pula o 3, vai para o 4. A, B, ela pula o C, vai para o D. Tem alguma explicação aparente para isso ou teria que investigar um pouco mais, doutor? Talvez investigar, pode ser talvez a própria característica da forma como ela costuma memorizar os termos. Todos nós temos algumas estratégias de memorização. A Lúcia do Valentino, ela está com 58 anos. Eu aproveito para te perguntar sobre essa relação da idade com o esquecimento, mas ela disse que se esquece das coisas várias vezes, percebe isso há uns 2 anos, quer saber se pode ser algum problema na memória. Pode sim. Se isso é algo persistente, talvez valha a pena fazer uma investigação. Lembrar que existem problemas de memórias que são não tratáveis, como por exemplo a doença do Alzheimer, que costuma cometer uma faixa etária mais tardia, 60 anos de idade, 70 anos, mas existem muitas causas de alteração de memória que são reversíveis. Lembrar, só para citar alguns exemplos, tumores cerebrais, hidrocefalia, que seria o acúmulo de líquido no interior do cérebro, distúrbios hormonais, tudo isso pode cursar com alterações de memória e muitos deles são tratáveis e reversíveis. Um trauma também pode desencadear algum processo de problema na memória. A Vera Lúcia de Bahia, por exemplo, diz que desde que os pais morreram, ela esquece as coisas com frequência. Sim, o trauma psicológico, ele pode levar a alteração de memória, mesmo uma depressão ou um excesso de ansiedade também pode influenciar. A Lucimar de Manaíra quer saber o que pode fazer para melhorar a memória, porque também está esquecendo sempre o que está fazendo. Tem alguns exercícios, algumas táticas que a gente pode usar para, sei lá, para nos disciplinar no dia a dia e ter menos problemas? Inicialmente, tentar focar na concentração daquilo que está sendo executado no momento. Existem também algumas estratégias de memória, como por exemplo, associação. Se está estudando um assunto, tentar associar aquele assunto com algo que já é conhecido do próprio paciente, no caso, né? A pessoa está estudando. E exercício físico é uma coisa que eu sempre recomendo, porque ajuda bastante. O Walter Lee está dizendo o seguinte: gostaria de saber do especialista, porque muitas vezes eu não sei que dia é hoje, qual é a data, significa o quê? Isso aí, é memória ou ele que está voando demais? Estou brincando porque Walter Lee é meu amigo aqui, eu posso falar. Talvez seja mais uma distração dele mesmo. Tratamento, doutor, caso seja necessário caso de tratamento, é disponibilizado no SUS? É difícil esse diagnóstico? Como é que funciona? Do SUS existem serviços que prestam atendimento a pacientes com déficit de memória. O Hospital Universitário de João Pessoa tem um serviço próprio, inclusive de investigação, com avaliação com o neuropsicólogo, para separar os casos que podem ser tratados no próprio serviço. E dependendo da faixa etária e da causa da alteração de memória, isso pode ser tratado de forma eficaz. Lembrando, por exemplo, que as memórias, as demências não reversíveis, como é o Alzheimer, também possuem tratamento.
merece um acompanhamento por um neurologista, por um psicólogo, uma equipe interdisciplinar. E algumas doenças que causam alteração de memória e que são reversíveis, exemplo, tumores cerebrais, distúrbios endocrinológicos, também são cabíveis de tratamento. Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço novamente o convite. Obrigado demais. Gente, se você está com problema de memória, anota aí a dica para não esquecer. No Hospital Universitário Lauro Vanderlei, como o doutor disse aqui em João Pessoa, funciona esse ambulatório da memória. Lá trabalham neurologista, geriatra, neuropsicólogo, esse atendimento interdisciplinar que o doutor se referiu. Atendimento sempre na quarta-feira, das 4 às 6 da tarde. Para ter acesso, o médico do PSF precisa encaminhar para um neurologista ou um geriatra do HU. O paciente passa por uma avaliação e, se precisar, é encaminhado ao laboratório da memória. Então não perca tempo não fique passando dificuldade.